Salmo 124 diz assim: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado, e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador, a armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus por essa palavra, e você diz? Amém. Retrospectiva. Palavra comum desses dias em que estamos vivendo. Quando eu penso em retrospectiva, algumas imagens me vêm à mente. Por exemplo, as tristes imagens das enchentes, dos alagamentos que abateram o Rio Grande do Sul no primeiro semestre desse ano. Oramos muito pelos gaúchos, pelos moradores de Porto Alegre, das cidades vizinhas, e muitos de nós nos mobilizamos para, de alguma maneira, socorrer os que ficaram desprovidos daquilo que é essencial. Também me vem à mente as Olimpíadas em Paris, com aquela abertura deprimente, mas também com algumas cenas maravilhosas, como, por exemplo, a nossa atleta Rebeca Andrade, lindíssima, preciosíssima, arrebentando e se tornando a maior medalhista do nosso país em Olimpíadas. Eu não sei você, eu vibro com essas coisas. Até porque sei que o caminho dessas pessoas é sempre muito difícil e marcado por muitas provações. Também penso, é uma imagem que me vem à cabeça, na morte do Silvio Santos. Porque tem muita gente aqui da época do Domingo no Parque. Muita gente aqui tentou ganhar Montreal. Faltou na escola dominical. E como não foi grande a comoção dos brasileiros pela perda desse apresentador que todo mundo achava que ia durar para sempre. Mais ou menos feito Luiz Carlos Barbosa, Odilon e companhia. Meu Deus. Nesse ano também, retrospectiva, vem à minha mente que eu e minha senhora completamos 50 anos cada um. Ela com esse jeitinho de 35 e eu com essa carinha de prioridade na fila do banco. Meio século, alguém me disse. E eu pensei, é mesmo, meio século. Quando a gente fala em retrospectiva, eventos vêm à nossa cabeça. Acontecimentos, situações, experiências. Mas nem sempre a gente faz uma análise, eu diria, daquilo que não aconteceu. Porque pensar naquilo que aconteceu, todo mundo pensa. Pensar naquilo que não aconteceu é um exercício um pouco mais difícil de fazer. O que é que não aconteceu em 2024? Talvez você diga, alguns sonhos meus não se realizaram. Eu não consegui fazer aquela viagem que eu queria tanto. Não troquei meu carro. Ainda não passei naquele concurso para o qual eu venho estudando. Ainda não mudei de emprego. Ainda não consegui casar. Talvez esse seja o ponto máximo em que a maioria das pessoas consegue chegar, mesmo se esforçando para pensar naquilo que não aconteceu. Mas se nós olharmos para o Salmo 124, e esse é o
o espírito do Salmo 124, pensar no que não aconteceu é pensar sobre aquilo que não se impôs sobre nós como tragédia. É pensar sobre aquilo que não nos destruiu, ainda que tenha nos abatido. É pensar sobre aquilo que não nos fez desmoronarmos, ainda que tenhamos vacilado. Essa é a alma do Salmo 124. Um olhar para trás, não apenas para reconhecer o que aconteceu, o que Deus fez, o que foi vivenciado, o que foi experimentado, mas, sobretudo, para reconhecer aquilo que, louvado seja Deus, não aconteceu. Porque esse é o espírito do Salmo 124. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, nós teríamos sido engolidos vivos. As águas nos teriam submergido. Nós não estaríamos mais aqui para contar. Interessante isso. Porque é um lado da vida que a gente não quer olhar. Que lado? Esse lado dos inúmeros perigos que nos cercam, das inúmeras ameaças que nos rondam. Saí de Londrina agora pela manhã para vir para cá. Será que cruzei com motoristas dominados pelo sono na estrada? Será que cruzei com motoristas já embriagados, apesar do horário e de ser ainda cedo? Será que cruzei com alguém pensando, sobretudo nessa época, que é melhor morrer do que viver, e quem sabe o primeiro carro que eu cruzar eu já vou chocar com ele e acaba tudo? Só sei que saí e cheguei, e nada disso aconteceu. Aí a gente assiste televisão ou acompanha as notícias na internet. É uma pessoa que estava andando na calçada quando uma marquise caiu sobre ela. É alguém que contraiu uma doença rara, grave, sem cura e está padecendo. É alguém que foi vítima de um assaltante. Esses dias alguém me disse, eu saí do ambiente, de repente fiquei sabendo que entrou uma quadrilha, assaltou todo mundo, atirou nas pessoas, e eu tinha acabado de sair de lá. E o seu filho, que tantas vezes saiu de casa, ficou até tarde da noite, mas voltou. Eu quero elevar a Deus uma oração de louvor nesta manhã, porque nós estamos aqui. Porque o pior não nos aconteceu. Porque as suas misericórdias permanecem tomando conta de nós. Essa é uma reflexão que Jeremias se propôs a fazer nas suas lamentações. Quando lá no capítulo 3, ele começa dizendo no verso 21, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E o que é que me pode dar esperança, pensa Jeremias, verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam cada manhã. É tão interessante essa reflexão de Jeremias, porque ele não parte da ideia de que as misericórdias são a causa de coisas boas acontecerem conosco. Ele parte da ideia de que as misericórdias são a causa de coisas ruins não acontecerem conosco. É por causa das misericórdias do Senhor que não somos consumidos, diz Jeremias. É por causa das misericórdias do Senhor que não morremos. É por causa das misericórdias do Senhor que, ainda que morramos, não seremos consumidos, porque estaremos com Ele para sempre. O que Jeremias está tentando fazer com que nós entendamos é que a vida não tem um patamar mínimo, que signifique que se a gente estiver desse patamar para cima, aí sim as misericórdias estão funcionando. Porque talvez alguns de nós pensemos assim. A vida tem um patamar mínimo, e se Deus for misericordioso comigo, eu vou viver desse patamar para cima. Se eu estiver desse patamar para baixo, então Deus está falhando comigo. Deus está faltando comigo. Deus não está cuidando de mim como deveria.
Deus não está percebendo as minhas necessidades e não está agindo em meu favor. Jeremias rompe com essa ideia dizendo, não há um patamar mínimo. O patamar mínimo é viver. Se você acordou pela manhã, dê glória a Deus, porque as misericórdias são a causa de você abrir seus olhos pela manhã. Caso contrário, você não os abriria. As misericórdias do Senhor me mantêm aqui. Contra todas as ameaças, contra todos os perigos, contra todas as possibilidades de alguma coisa me ceifar a vida. O tempo todo, alguma ameaça está rondando esse meu caminho, essa minha trajetória. E com as redes sociais e o excesso de acesso a tudo que está acontecendo, não é de se estranhar que tenha subido a incidência de pessoas que sofrem com ansiedade e com transtornos como, por exemplo, de pânico. É só nós ficarmos frente a frente com tudo que ameaça a vida à nossa volta. Essa semana um cliente meu da clínica falou assim, Marcelo, às vezes eu não consigo dormir pensando que há homens nesse mundo que podem destruir tudo apertando um botão. E eu, para piorar, disse, não são homens normais, são malucos. Porque se fossem homens normais, a gente poderia até respirar tranquilos. Mas são verdadeiros doidos. Tem um rapazinho lá desse tamanho assim, com os olhinhos puxados, que veste kimono, e ele é doido para explodir tudo. E nós aqui no Brasil, pensando nisso. Tem guerras acontecendo. Israel, que é o relógio do mundo, Israel é o relógio do mundo, está lá envolvido em guerras e rumores. E um cronômetro é ligado na nossa mente. Aí são as notícias de doenças, pandemia. Hoje uma pessoa espirra do outro lado do mundo, a gente já fecha a porta. Vai que. Aí tem as notícias falsas, as famosas fake news, que todo dia nos bombardeiam, e agora vê essa tal inteligência artificial. Porque eu, com 50 anos, sou de uma geração, e eu falo isso nas minhas palestras corporativas, que aprendeu a ter medo dessa tal de inteligência artificial. Em 1984, eu assisti Arnold Schwarzenegger, Cristiane era fã, e quando me viu, se apaixonou imediatamente, e eu não entendi a sua risada. Protagonizando o Exterminador do Futuro, que era sobre um mundo dominado por inteligência artificial. Depois, em 1999, eu assisti Matrix, com Keanu Reeves, num mundo dominado pela inteligência artificial. Depois, em 2004, assisti com Will Smith, Eu, Robô, sobre um mundo dominado pela inteligência artificial. E aí, de repente, alguém diz assim, a inteligência artificial vai ajudar você. Eu falei, onde? Porque eu aprendi a ter medo. A minha sobrinha não tem medo, tem 10 aninhos. Ela vibra com a ideia. Mas a minha geração fica com o que nós gostamos de chamar de um pé atrás. Vou usar, mas não muito. Vou usar, mas não vou dizer tudo. Vou usar, mas não vou confidenciar segredos. Por quê? Porque eu tenho medo. Esse mundo que está aí tem aumentado em muito o nosso nível de ansiedade. Como será 2025? Eu sei que você está pensando nisso, tenho certeza. Será que vai dar certo? Será que as coisas vão piorar? Como é que vai ser o cenário? O Brasil vai piorar, vai melhorar? Como que vai ser? Quando o salmista nos fala sobre o que não aconteceu, ele está pensando em tudo isso. Tudo que tem potencial para dar errado. O ser humano é tão frágil, a vida é tão frágil, que o potencial para dar errado é infinito. Mas louvado seja Deus, nós ainda estamos aqui. É isso que o salmista quer nos ensinar.
primeira lição que o salmista quer nos ensinar é sobre olharmos a vida com realismo. Diga, olhar a vida com realismo. Se não for ao Senhor, que Israel o repita. Gente, é o tipo de coisa que a gente não pode esquecer. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra nós se levantaram, há muito que teríamos sido engolidos vivos. As águas nos teriam submergido. Nós não somos fortes como gostamos de pensar, nós não estamos no controle como gostaríamos de estar, nós não temos resposta às situações imponderáveis da vida que nos pegam de surpresa. Aqui é um chamado à humildade, aqui é um chamado à devoção, aqui é um chamado ao reconhecimento de que nós somos seres humanos mortais e por isso não há lugar para o orgulho no nosso coração. Aqui é onde ninguém é melhor do que ninguém. Essa semana mais um avião caiu. E pessoas morreram. E nós estamos aqui pensando, Senhor, minha vida é tão frágil. Livra-me de pensar de mim mesmo mais do que convém, para que eu nunca me esqueça que sou dependente de Ti. Isso significa que eu devo ser pessimista? Olhar o mundo pela ótica dos perigos? Claro que não. Porque também é ser realista não ser pessimista. Otimistas e pessimistas fazem oposição ao outro e os dois estão nos extremos. Eu gosto de brincar que o problema de viver no mundo redondo é que quanto mais você se distancia de um ponto, mais você se aproxima dele pelo outro lado. Me perdoem os terraplanistas. Quanto mais pessimista você é, mais você se aproxima dos otimistas radicais. Ambos são movidos por uma força chamada desespero. Ambos. Quem chamou a minha atenção para isso foi um teólogo alemão chamado Jürgen Moltmann, que disse que existem dois tipos de desespero. A antecipação arbitrária do não cumprimento das promessas de Deus, vai dar tudo errado, e a antecipação arbitrária do cumprimento das promessas de Deus, vai dar tudo certo. Dois tipos de desespero. A pessoa que diz, meu Deus, Deus me abandonou, Deus não está comigo, Deus não quer saber de mim, está tão desesperada quanto aquela que diz, não, Deus é pai, não é padrasto, Ele não vai deixar isso acontecer nunca comigo, vai dar tudo certo. Imagina que Deus ia deixar. Olha o medo que a pessoa tem de ter que passar pela prova que ela não quer. Por isso mesmo, Moltmann complementa seu raciocínio dizendo que um cristão não é nem pessimista, nem otimista. Palavras dele, o cristão não precisa da lógica da dialética negativa, que faz o pessimista, e não precisa da força do pensamento positivo, que faz o otimista. Um cristão sabe que Deus está no controle de todas as coisas, que ele está debaixo das promessas de Deus, e que ele tem em Deus o mais maravilhoso convite de toda a sua vida, que é o convite para a eternidade. E aí o exemplo que eu dou para tudo isso é aquela história extraordinária dos amigos de Daniel, que não se dobram diante da imagem de Nabucodonosor. E o Nabucodonosor os ameaça fortemente. Eu vou dar mais uma chance para vocês. Vocês vão se dobrar diante da imagem que eu criei. Porque se vocês não se dobrarem, eu vou lançar vocês na fornalha sobremodo acesa. E aí eu quero ver qual será o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Um pessimista nesse momento diria, estamos perdidos. Vamos morrer. Quem mandou a gente não se ajoelhar? A gente podia ter se ajoelhado só rapidinho. Podia ter se ajoelhado por fora e ficado em pé por dentro. Já um otimista diria, fica tranquilo, não vai acontecer nada não. Deus não vai deixar jogar a gente na fornalha.
Onde já se viu? A gente fez isso por fé. Que Deus vai deixar a gente que agiu por fé ser punida por causa disso? O que aqueles jovens respondem? Fica sabendo, ó rei, que se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, Ele nos livrará. E se Ele não quiser nos livrar, nós não nos dobraremos diante da tua imagem. Simples assim. Nem otimismo, nem pessimismo. Porque o cristão não é nem pessimista, nem otimista. Ele simplesmente sabe que a vida não é fácil, que a vida é dura. Raul Urban, no livro As Grandes Lições da Vida, começa suas reflexões dizendo: a vida é dura e normalmente não é justa. Essa é uma das grandes lições da vida. Contudo, nosso Deus continua no controle de todas as coisas e agindo em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Realismo. Eu não sei como vai ser o ano que vem. O que eu sei é que Deus estará comigo, porque Ele prometeu. Se eu andar por um vale de sombra de morte, não temerei, porque Ele estará comigo. A sua vara e o seu cajado me consolarão. Maior é Deus do que qualquer deserto, qualquer vale, qualquer montanha, qualquer mar que eu tiver que atravessar. Há que sermos realistas. Não estamos no controle. Não somos fortes como gostaríamos. Não podemos evitar aquilo que tememos. Mas temos promessas que nos acalmam o coração. Não precisamos de otimismo nem de pessimismo, porque maior é Deus do que os nossos sentimentos mais juvenis. Segunda lição do salmista é a lição da gratidão, sobre olhar a vida com gratidão. Digo, olhar a vida com gratidão. Porque quando ele diz, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora Israel que o diga, não fora o Senhor, teríamos sido engolidos vivos. As águas nos teriam submergido. Mas, versículo 6, bendito seja o Senhor, que não nos entregou. Versículo 8, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O que o salmista quer que nós entendamos é que, por mais realistas que sejamos e somos, devemos ser, não precisamos ser temerosos, nem ressentidos, nem andar abatidos, mas reconhecer em cada evento que não se impôs um motivo para agradecer. Se alguém perguntar para você, numa época como essa, que motivos você tem para agradecer, certamente você vai pensar em coisas que aconteceram. Quero agradecer porque o meu filho foi aprovado no vestibular. Quero agradecer porque eu passei no concurso. Quero agradecer porque consegui aquela viagem que eu tanto desejei. Quero agradecer porque completamos 20 anos de casados. Mas o Salmo 124 quer incrementar a nossa lista de gratidão. E, de repente, a gente agradece porque pessoas que nós amamos ainda estão conosco. Ah, mas Marcelo, outras se foram, é verdade. Mas eu agradeço aquelas que ainda estão. E agradeço aquelas que se foram, mas estiveram por um tempo e marcaram indelevelmente a minha vida. Eu quero agradecer porque eu não fui consumido, eu quero agradecer porque eu não fui abatido, eu quero agradecer porque eu não perdi a minha fé. Eu não sei, eu fico pensando quantas vezes eu tive razões. E quando eu digo razões, é porque a razão nem sempre está a serviço da fé. Quantas vezes eu tive razões para deixar de crer? Deve ter acontecido com você em algum momento.
eu não sei se eu acredito mais. Tanta coisa acontecendo, veja, é tanta coisa acontecendo, que eu não sei se eu acredito mais. Quando o salmista diz, pense no que não aconteceu, ele está dizendo, você reconhecerá que Deus tem cuidado de você, e a sua fé será fortalecida, e uma palavra de gratidão ecoará dos seus lábios. Eu quero agradecer a Deus nessa manhã, por estar aqui cultuando o nome dEle. Eu quero agradecer por estar chegando ao final de mais um ano. Veja, eu começo com realismo. Eu nem sei se eu vou comemorar o Réveillon. Quem é que sabe? Quem é que pode garantir isso? Contudo, se eu estou aqui agora, eu quero louvar o meu Deus. Eu quero agradecê-lo pela sua fidelidade, bondade, amor e generosidade. Eu quero agradecer a Deus pelas suas misericórdias que se renovam cada manhã. Quero agradecer pelo fato de meu nome estar escrito no livro da vida. Quero agradecer por esse Espírito Santo que habita em mim e me ajuda nas minhas fraquezas. Porque eu sequer sei orar como convém, mas o Espírito que habita em mim intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Quero agradecer a Deus por tudo que não aconteceu. E eu merecia que tivesse acontecido. Porque, como bem lembrou Philip Yancey, graça tem a ver com tudo aquilo que eu não mereço e Deus faz. Mas misericórdia tem tudo a ver com o que eu mereço e Deus não faz. Eu mereço muita coisa ruim. Você também. Mais você do que eu até. Ou mais eu do que você. Não importa, nós merecemos aquele lugar que a chama não apaga e o verme não morre. Aquele lugar é meritório, entendeu? Mas há uma misericórdia sobre nós nessa manhã. Um sangue derramado naquela cruz, que nos purifica de todo pecado. Por isso que não há lugar para religiosidade vazia na nossa mente e coração, porque não há méritos. Não há méritos suficientes. Ah, mas eu fiz uma caridade, que importa? Ah, mas eu fiz uma semana de oração, que importa? Ah, mas eu li a Bíblia 15 vezes, o que importa? Diante da gravidade do seu pecado, da malignidade do seu coração. Isaías, quando entendeu isso, ele clamou um clamor terrível. Todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. É forte isso. Então eu só não recebo o que eu mereço porque Deus é misericordioso. Então obrigado, Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, entendendo essa realidade, disse, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ora, por que esta é a vontade de Deus em Cristo para mim? Porque é o que me resta. É tudo graça, misericórdia, soberania, cuidado, amor, proteção. O que é que eu posso devolver a Deus? O que é que eu posso fazer para compensá-lo? Como eu posso retribuir-lhe tantos favores? De modo algum. Então a única coisa que se espera de mim é gratidão. E está aí uma palavra que eu quero muito que organize o meu próximo ano também. Gratidão. Porque a gratidão é uma das belezas da alma, entende? Acordar de manhã e agradecer. Ah, mas eu não queria ter acordado. Eu sei. Agradeça porque Deus quis que você acordasse. E se Ele quis que você acordasse, é porque o propósito dEle para você ainda está em pé. Gratidão. E a última lição do salmista? Confiança. Olhar a vida com confiança. Digo, olhar a vida com confiança. Porque aí vem o verso 7, que é extraordinário. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador.
a armadilha foi quebrada e nós escapamos. Um grupo de cientistas fez uma experiência em que se colocava ratos para nadarem em baldes com água. Com o primeiro grupo de ratos, se determinou com quanto tempo os ratos morriam, afogados no balde com água. Então, eu não vou lembrar os números, mas imagine que com 50 segundos, 1 minuto, os ratos do primeiro grupo morriam depois de colocados no balde com água. Um segundo grupo de ratos foi colocado no balde com água, mas quando eles estavam no limite da exaustão, eram tirados e podiam descansar por um tempo, depois do qual eram colocados de novo no mesmo balde com água. Esse segundo grupo de ratos, na segunda vez que era colocado no balde com água, resistia nadando e tentando sobreviver 10 vezes mais tempo do que a primeira vez. Por quê? Porque agora eles tinham uma memória. Que memória? A qualquer momento podemos ser resgatados. Então vale a pena continuar lutando. O que o salmista está dizendo aqui, com todo respeito a nós que não somos ratos, é que uma vez que nós já fomos libertos por um Deus poderoso, ninguém agora nos rouba o privilégio de vivermos na expectativa de que Ele vai nos livrar outra vez. Você está entendendo a força disso? Porque eu já vi milagres, porque eu já experimentei a providência, porque eu já fui liberto, porque em algum momento Ele já me socorreu, eu me dou o direito de viver esse privilégio, de continuar esperando o seu socorro, de continuar esperando o seu livramento, de continuar esperando a sua provisão. Porque em cada uma dessas histórias eu conheci o caráter desse Deus. Como um pássaro eu escapei. E a armadilha foi destruída. O que o salmista quer no final das contas, irmãos? Realistas e gratos, que vivamos também confiantes. Porque aquele que tem nos livrado dos perigos, do mal e das ameaças, continua conosco e continua nos livrando. Então o medo, a ansiedade, os transtornos de pânico não precisam nos dominar, não devem nos dominar. As angústias ligadas a um futuro de incertezas não devem nos dominar, porque o Deus que nos trouxe até aqui continuará nos conduzindo daqui por diante, porque Ele está no controle de todas as coisas. Esse salmo, no final das contas, é sobre como podemos viver leves. É disso que ele trata. Da leveza do pássaro que voa. Porque ele já escapou da armadilha do caçador. E sabe que a armadilha foi destruída. Porque o seu Deus continua abrindo as portas desse céu extraordinário para que ele voe livremente. Eu quero fechar esse ano e abrir o ano que vem como um pássaro voando nesse céu da fé num Deus que abençoa o seu povo, que cuida dos seus, que não falha e que mesmo quando permite provações e lutas, em tudo nos dá propósito. Feche seus olhos por um instante. Eu quero orar com você.